Olá, vamos iniciar o nosso videocurso sobre o CODIGERJ, Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Com uma denominação dessa, a disciplina evidentemente está voltada para concursos ligados ao Poder Judiciário do Estado e do Estado do Rio de Janeiro. Você, candidato a juiz, promotor, defensor, encontrará até um apoio interessante do ponto de vista didático neste videocurso. Mas aí, para este público, o videocurso acaba sendo mais um recurso de memorização do que propriamente de aprendizagem da matéria. O nosso público-alvo são os servidores que integram o quadro administrativo da Justiça. A grande massa, portanto, de operadores do Poder Judiciário, integrada por cargos de segundo e terceiro graus, e não necessariamente egressos do direito, essa galera é que é propriamente o público-alvo direcionado desse nosso videocurso. De maneira que você, candidato a juiz, promotor e defensor, caso se valha do nosso trabalho, encontrará nele apenas um recurso didático de memorização. Não creio que seja propriamente de aprendizagem, porque eu parto do pressuposto que a experiência que você traz, a sua experiência forense, seja suficiente para dar uma noção de como é que se organiza o Poder Judiciário, né? De modo que você, no seu estudo particular, lendo o CODIGERJ, consegue digerir a matéria e assimilar aquelas regras com relativa facilidade, não é verdade? Então, o videocurso de CODIGERJ para juízes, promotores e defensores não é propriamente com a linguagem e a didática que vamos adotar, não é propriamente, então, um instrumento de aprendizagem, mas de memorização. Mas você, candidato, que está interessado em entrar em cargos de segundo e terceiro graus, inclusive de oficial de justiça, no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, encontrará sim neste videocurso um importante instrumento, não só de aprendizagem, como também, acabei de dizer, de assimilação e memorização dos diversos detalhes que são normalmente pedidos em provas objetivas de múltipla escolha. Assim, portanto, estou passando para vocês já, de imediato, qual é o parâmetro, qual é o diapasão, qual é a linha didática que vamos adotar para o desenvolvimento deste trabalho, desta proposta de ensinamento por intermédio do videocurso. Temos um foco voltado para os agentes administrativos, né, com seus diversos cargos de segundo e terceiro graus, dentro da estrutura do Poder Judiciário do Estado, e pessoas que acedem ao Poder Judiciário por intermédio de provas objetivas de múltipla escolha, e não de provas dissertativas, por exemplo. Neste sentido, nós temos toda uma linha de trabalho e abordagem dos assuntos que vamos investigar e estudar de forma muito, muito específica. Nossa linguagem será, inclusive, adequada a um público que ainda não emprega no seu vocabulário comum certos termos e expressões. Então, um papel fundamental que vamos buscar desenvolver é familiarizar o candidato com certos termos e expressões que não pertencem ao seu dia a dia, mas que são indispensáveis para a compreensão de uma questão de prova. Beleza? Dito isso, vamos partir para dentro da matéria. Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro nada mais é do que o disciplinamento normativo de como se estrutura e funciona a máquina do Poder Judiciário, no caso, no Estado do Rio de Janeiro. Então, se você se imaginar um arquiteto, você vai desenhar lá na sua prancheta, né, o Poder Judiciário com uma série de preocupações de espaço, de volume, de iluminação, de aeração e tudo mais. E você vai desenhar a organização do Poder Judiciário, por exemplo, determinando os primeiros andares do prédio para os juízes que estão em contato imediato com o público, não é? E vai botar no segundo andar os tribunais que recebem o recurso. Ficaria esquisito você botar logo próximo, né? Logo na entrada do seu prédio, os juízes que recebem recursos.
A lógica é que você coloque mais próximo ao público os juízes que rapidamente atendem ao público que acede ao Poder Judiciário, que procura o Poder Judiciário, né? Então, na hora de você fazer a sua arquitetura do prédio do Poder Judiciário, você vai levar em consideração certas questões de funcionamento orgânico daquele poder público. No âmbito do direito, a preocupação é exatamente a mesma, só que nós não vamos trabalhar com uma prancheta, régua, lápis, borracha, cálculos. Nós vamos desenhar o Poder Judiciário através de normas. E é essa ideia bem simplória e básica que define o entendimento inicial da nossa disciplina, do nosso assunto. O CODE-GERD, ele no fundo, vai nos fazer entender como é que o Poder Judiciário no Estado do Rio de Janeiro se estrutura e, uma vez tendo uma compreensão estrutural, como é que ele funciona. Ok? Então, nós somos verdadeiros arquitetos normativos e que vamos tratar da estrutura e funcionamento deste órgão. Acontece que nós temos uma preocupação fundamental e você que não é egresso do direito precisa perceber isso que eu vou dizer agora. Preste bem atenção. A organização e o funcionamento do Poder Judiciário, seja ele estadual ou federal, tem que se dar de acordo com o que estabelecem as leis processuais como regra básica de funcionamento dos processos. Ok? Então, veja bem, a nossa abordagem, o nosso foco, não é o direito processual. Nós não vamos abordar a nossa disciplina com uma preocupação de direito processual. Mas não podemos nos esquecer que as regras de processo condicionam a organização e o funcionamento do Poder Judiciário. Nesse compasso, vejam bem, o direito processual civil, o direito processual penal, eleitoral, fiscal, enfim, esses campos do direito, estabelecer regras que no seu desdobramento executivo, vale dizer, para botar em prática aquelas regras, é necessário ter toda uma infraestrutura que implemente a execução dessas regras. De tal modo que, ao se desenhar a estrutura normativa do Poder Judiciário, levando em consideração a sua organização e o seu funcionamento, no fundo, o legislador, ao redigir o CODE-GERD, tem que observar certas regras anteriores que são pressupostos de formatação dessa plataforma, digamos assim, que é propriamente o Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, entenda bem, é muito simples o que eu estou dizendo. Se o Código de Processo Civil prevê, né, vou ser bem elementar, prevê regramentos próprios para recurso em que uma disciplina, um assunto, melhor dizendo, né, levado a exame do magistrado, num primeiro momento, avaliado por ele, conhecido por ele, decidido por ele, a parte não vencedora, digamos assim, nesta demanda, se inconforma com a decisão do juiz e recorre para o tribunal, evidentemente, essa previsão normativa do recurso, muito simploriamente aqui colocado, imprime necessariamente que a organização e funcionamento do Poder Judiciário, o código que vai cuidar de organização e funcionamento do Poder Judiciário, leve em consideração essa previsão do Código Processual. Ou seja, se o Código Processo contempla a figura do recurso, a organização e funcionamento do Poder Judiciário deve levar em consideração também essa dinâmica. De modo que, com essa ideia bastante simples, você consegue intuir e mesmo compreender que a organização e funcionamento do Poder Judiciário acaba necessariamente atrelado às regras de natureza processual. Mas não somente essas regras processuais condicionam a organização e funcionamento.
sobretudo e fundamentalmente, as regras constitucionais federais. Eu não posso ignorar, né, disposições constitucionais que afetam a estrutura e funcionamento do Poder Judiciário, de maneira que, ao redigir o Código-Gerge, o legislador tem que levar em consideração não só as questões processuais,